Silêncio. Silêncio. Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, Espírito Santo, estou abrindo mais uma vez outra live do Evangelho de Cristo. Que a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, ela está prontificada para fazer o trabalho da pregação da Bíblia. Uma coisa que a Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, não aceita, dirigida pelo apóstolo Fernando e pela bispa Simone, e pelos irmãos da igreja que já são parte da igreja verdadeiramente. Olha, meu Deus, olha, meu povo, eu estou muito revoltado com o que eu estou vendo. Muito. Padres, pastores, envolvidos em políticas, falando em políticas, esquecendo a palavra de Deus, esquecendo. Outros políticos irresponsáveis, ladrões, falando em fechar a igreja, fechar o Evangelho de Cristo, como tem país aí já expulsamos pastores, padres, porque isso já vem da antiguidade. Minha gente, eu não quero meter em política, falar de política dentro do meu trabalho, mas tem hora que você é insuportável. Você vê um ladrão falar que vai prender a gente porque pregamos o Evangelho de Cristo, falar que vai fechar as igrejas. Ele espere a resposta do Espírito Santo. Ele espere a resposta do Espírito Santo. Demônio não tem força, não, e nem tem poder. Ele não tem nada. Bebão sem vergonha, falando da palavra de Deus. Respeita a palavra de Deus, vagabundo, se tu não conhece. Vem mexer com a palavra de Deus, que tu vai ver o bom para tu. Tu vai mexer com a palavra de Deus, que tu vai ver o que é bom para tu. Tu nunca viu nada. Faz nojo você assistiu a internet hoje. Faz nojo. Padre falando, pastores falando, outros falando besteiras, tudo errado. Então, minha gente, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Tem um aqui, Lula de ladrão. Viu? Meu Deus. Lula é ladrão mesmo. Ele mexe a falar com a palavra de Deus, que vai dar para ele, sobra nele, ele e os demônios dele. A palavra de Deus tem que ser respeitada. A Bíblia tem que ser pregada, ó, palavra por palavra. A Bíblia tem que ser pregada, não é estar na boca de todo vagabundo, não. A Bíblia tem que ter respeito, porque ela fechada é a boca de Deus, é o livro, mas ela aberta é a boca de Deus. Cuidado, Lulinha. Cuidado, viu? Porque o rei não deu glória. Quem conhece o Evangelho sabe. Morreu botando bicho por todo lugar. É bíblico, viu? Cuidado, viu, cabra velho? Cuidado. Sodoma e Gomorra brincou com Deus, Deus queimou tudinho. Cuidado do que estão falando. Muito cuidado. Que o seu vem atrás, viu? Pode esperar. Você e sua coja. Espere, viu? Eu não queria falar isso, não.
Mas eu não aguentei você dizer o que eu vi hoje você dizer na internet. Que vai fechar as igrejas. Vai bater contra os pastores e contra os padres. Se prepare, cara, velho. O seu está chegando. E demora não, viu? Eu mesmo não faço nada não. Agora, o Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo vai lhe pegar. Hoje, ou amanhã, ou depois, você se prepara. Se prepara. O seu vem. Seu não, meu ou de qualquer um que não obedecer a Deus, que não fizer o trabalho de Deus correto. E esses outros pastores que estão envolvidos em política, se cuide, cara, velho. Se cuide também. Se cuide. Você não misture as coisas da palavra de Deus com ladrão e com desordeiro não, pastores. E padres. A palavra de Deus, ela tem que ser respeitada. Vocês deram lugar a esse vagabundo? Não deu lugar não. Vai cair fogo para cima dele. Ele espera. É o apóstolo Fernando Antônio Paes Acioli, trabalhando em Juazeiro, na Bahia. Sou pernambucano, sou de Garanhuns, sou da terra dele. Ele é tão safado que não aceita que é de Garanhuns. Mas Garanhuns não quer uma peça dessa lá não. É de Caeté, fica para Caeté mesmo, que é teu lugar. Viu? Ouça o que eu estou dizendo. Eu estou revoltado, muito revoltado. Vamos ouvir a palavra de Deus. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem da parte intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai que o ressuscitou dentro dos mortos. Quem era Paulo, Lula? Quem era Paulo, Lula? Era um perseguidor. Era um perseguidor do povo de Deus, Lula. O que aconteceu com Paulo? O nome não era Paulo, era Tássio. Foi o que aconteceu com ele. Você não sabe, eu vou lembrar. Deus cegou ele. Ele morreu numa cadeia, preso na ilha de Faro. Cuidado, cuidado, Lula, cuidado. Você e seus seguidores. Todos os irmãos meus, companheiros, as igrejas da Galácia. Aqui é Epístola de Paulo, Gálatas. Outro livro da Bíblia que nós já vamos lendo. Peça a Deus para, nessa abertura da Bíblia, para Deus lhe dar uma bênção grande. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraiar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Quem seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Incontrandências dos Galatas. Admira-me que estejas passando tão despreza daquele que vos chamou na graça de Cristo para outros evangélicos. Olha, Jesus nos chamou para quê? Para nós ser o quê? Evangélico. Ou chamou para ser crente? Me responda quando eles vão. Admira-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há algum que vós perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Está vendo? Mais ainda, que nós, o mesmo, o anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho. Repare, viu? Olhe, pastores,
padres irresponsáveis que estão aí tapeando o povo. Mais ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregai o evangelho, que vã além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como se dizimos, assim como já dissemos. Anatema é Genjuan, né? E agora repito: se alguém vos prega o evangelho, que vã além daquele que recebeste, seja anatema. O evangelho que Paulo recebeu, pregou. O evangelho que Paulo recebeu, pregou. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar o homem, e se agradasse ainda o homem, não seria seres de Cristo. Fazei-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas me adianta revelações de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder. Outra hora nos julgai-nos, como sobremaneira persegui e eu a igreja de Deus e a devastava. Olha, repara, viu, Lula? Observa, viu, cabra velho? Vocês que são petistas contra o povo de Deus, olha, porque ouviste que foi o meu proceder. Outros nos juntai-nos como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e o desvatavam. E a minha nação, quanto aos judaicos, avantajavam-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tribulações de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, aprove. Revela o seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis, sim, distância, não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já era apóstolo antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quer dizer, Paulo era um perseguidor de quem? De Deus, de Jesus Cristo. Paulo, um homem que viu Deus, um vagabundo, bebão, ladrão, safado, mentiroso, falando da palavra de Deus, pode uma coisa dessa? O Espírito Santo vai aceitar uma coisa dessa, meu povo? Abre os olhos quando tem tempo de abrir os olhos. Paulo vai a Jerusalém e Síria e Sicília. Discorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefais e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão de quem? De Jesus Cristo, de Maria. Por que vocês pregam, católicos,
que Maria não teve nenhum filho. Tenham vergonha na cara. Vão ler a Bíblia, vão estudar a Bíblia. Vocês até hoje só fizeram mentir e continuam mentindo. Prega o evangelho como eu estou pregando, o povo está querendo ouvir a palavra de Deus correta. Quando ele diz, orar acerca do que vos escrevo, é que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a região da Síria e da Sicília. Não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estava em Cristo. Ouvi somente dizer, aqueles que antes nos perseguia, agora prega a fé que outra hora procurava destruir. Está vendo aí? Está vendo aí? Está errada. Está errada a Bíblia? Está não. O que está acontecendo hoje? Perseguindo o povo de Deus, o povo que estão pregando o evangelho, o povo que estão fazendo a glória, o povo que estão trazendo a verdade da palavra para vocês. A glorificava a Deus a meu respeito. O apóstolo aos judeus e aos gentis. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Bernabé, levando também o Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe pus o evangelho que prego entre os gentis, mas em particular aos que parecia de maior influência, para de algum modo não correr ou alternar correndo em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, senão grego, foi contragido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometiram com o fim de experimentar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais me ainda por uma hora nós submetemos, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior afluência, quais também sido outra hora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me parecia ser algum na coisa, nada me acrescentar. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foram confirmados, como a Pedro e da circuncisão. Quer dizer, a gente prega o evangelho. Nós estamos aqui nessa igreja pregando o evangelho, pregando a palavra de Jesus para vocês. Eu assisto aí os padres falando, os pastores falando. Não vejo um vagabundo desse pregar a Bíblia e pregar. Eu não vejo. Como é que eles vão pregar uma coisa que eles não conheceram? Eles têm que pregar dentro da Bíblia. Não adianta fazer teologia não, que a Bíblia não manda ninguém fazer teologia não. A Bíblia manda ir e pregar o evangelho de Cristo, que está aqui pregada a palavra.
Esse é o que ela manda. Ela não manda você estar de batina, não. Ela não manda você estar de paletó, não. Se fosse para usar roupa dos antigos, era o quê? Túnica. Eles não pregam, não. O tempo que eles passam no canal é falando só em política hoje, só em Satanás, só em cão. Está errado, minha gente. Está errado, não pode. Não pode. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, também operou edificamente em mim para com os gentis. Quanto conheceram a graça que me foi dado a Tiago, Cefás e a João, que eram reputados colunas e me estenderam a mim e a Bernabé e a Detra, de caminhão, a fim de que nós fôssemos para os gentis e eles para a circuncisão. Recomendando-nos somente que nós lembramos dos pobres, que também me esforçaram por fazer. Olha, gente, nessa época todo mundo é bom, todo mundo é patriarca, nessa época toda a gente vê todo mundo. Quando passar a política, ninguém vê mais ninguém. Sai todo mundo, se afasta todo mundo. Eu te conheço. O homem só tem valor no Brasil na hora do voto. Terminou o voto e acabou. Mas Jesus não. Jesus, ele está toda hora. O Espírito Santo está toda hora. Deus está toda hora sobre a gente. Ele nunca vai nos abandonar. Para aqueles que servem a Ele verdadeiramente. Paulo repreende a Pedro, justificação pela fé em Cristo Jesus. Quando, porém, Cefás veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornaram repreensíveis. Com efeito, antes de chegarem algum da parte de Tiago, comia com os gentis. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a parte-se, temendo os de circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele a ponto o próprio Bernabé ter se abaixado e levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefás, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentis e não como judeu, porque obrigas os gentis a viverem como judeu. Responda, veja essa, pastores. Olhe essa, padre. Olhe essa, meus irmãos que são crentes, são evangélicos, são católicos. Olha o que Deus disse aqui. Vou repetir, viu? Capítulo 2, versículo 14. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, o que é que eles estão fazendo aí? Não pregam o Evangelho correto. E disse a Cefás, na presença de todos: se sinto tu, judeus, viver como gentis e não como judeus, porque obrigas gentis
viver como judeu. Nos judeus, por natureza, não pecares dentro dos gentis, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, sim, por mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Jesus Cristo, para que fossemos justificá-lo pela fé em Cristo, não por obra da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas se procurando se justificar em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado. Olha, repare, viu? Vamos repetir. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado, certo que não. Porque se tornou edificar aquilo que destruí a mim mesmo e me constituí transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou em quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esse vive que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para experiência, capítulo 3, para apelar para a experiência dos Gálatas. Os Gálatas sensatos que vos fazeis a vós outros, antes cujo olho foi Jesus Cristo expulso como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pelas pregações da fé? Sois assim insensato, que tendo começado no Espírito, esteja agora vos aperfeiçoado na carne. Terão sido em vão que tantas coisas. Sofrestes se, na verdade, foram em vão. Aqueles, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura fazer pela obra da lei ou pela graça da fé. Diga amém. Amém. Olha, gente, o povo está pegando a palavra de Deus e estão estorcendo ela. Eles não estão pegando a palavra de Deus e pregando. Faz pena. Você não vê um missionário, você não vê um poderoso falando em Deus, fala de Deus de boca para fora. Cadê a palavra? Se ele mandou nós ir pregar a lei, ou ele mandou nós inventar a palavra? Não, ele mandou a gente ir pregar o quê? A lei. Ele mandou nós explicar para vocês, pregadores, incrédulos que vocês são, se convertam.
Se converta. Volte para pregar o Evangelho. Que o povo ou é mentira o Evangelho. Ou o Evangelho é enganador. Responda. Eu quero saber de vocês. Porque vocês esqueceram o Evangelho. Vocês não pregam mais o Evangelho. Vocês pregam agora louvores, cantoria. E não é assim a coisa de Deus. Ela se enrola dessa maneira. Jesus mandou nós ir pregar o Evangelho. O Espírito Santo mandou nós pregar o Evangelho. Deus mandou a lei. E Jesus disse, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para condenar a lei. Faça isso, meu povo. Não engane esse povo, não. Vocês estão se enganando. Mais tarde vocês vão pagar um preço. Como esses políticos vagabundos que estão aí falando da palavra de Deus. Uns bebão, um ladrão, um desonesto, falando da palavra de Deus, jogando a palavra de Deus no meio de política. Tenha vergonha na cara. Respeite Deus, respeite o Espírito Santo, respeite Jesus. Faça suas coisas erradas para lá, mas não bote Deus no meio. Não bote, porque vocês vão pagar um preço. E caro. Vocês vão pagar um preço caro. E Deus vai cobrar de vocês. Eu quero ver o seu fim. Se eu ver como é o nome daquele rei que não deu glória a Deus, Simone. O rei não deu glória a Deus e morreu botando o bicho pelos olhos. Como é o nome dele? Morreu botando os bichos pelos olhos e pela boca. O faraó. O faraó. Cuidado, viu? Com Deus não se brinca. Deus tem ira e Deus tem furor. Deus tem ódio e Deus tem raiva daqueles que brincam com ele. Pior que vai pagar o preço, cara que não tem nada a ver com isso. Inocente. Pela safadeza de muita gente ruim. Sodoma e Gomorra se acabou. Deus destruiu com fogo. Pela falta de respeito aí. Cuidado, viu, cabra velho? Cuidado. Vocês têm a sua caverna, o seu fogo chegou, viu? Vai demorar não. Se você não falasse de Deus, eu ficava calado. Mas falando de Deus, toca em mim. Que eu sou um defensor de Deus. Eu sou um defensor do Espírito Santo. E Deus, quando fala comigo, acontece, viu, Senhor? Apesar que não precisa disso, né? É. Defensor, né? Não precisa defensor. Mas a gente somos defensor de Deus. Nós somos o exército de Deus. Deus diz a minha testemunha. Testemunho, eu já tive 3 infartos e um câncer. Foi o rei Herodes Agripa. O rei Herodes. Não deu glória. Não deu glória a Deus, viu, Lula? E seguidores dele. Morreu botando bicho pelos olhos, pelos ouvidos e pela boca. Se prepare, viu, cabra velho? Deus vai lhe pegar. Fala de todo mundo. Fala das suas cachorradas. Fala do Bolsonaro. Fala de quem você quiser. Agora, de Deus não bota na sua boca, não. Que sua boca é podre. Deus não está dentro da boca de gente podre, ladrão, não. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos 12 e 23. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos 12 e 23. Escute isso que eu estou dizendo. Espera a resposta. E aqueles defensor dele, são os cãozinhos também. Espera a resposta. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia das hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o rei, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Até amanhã, em nome de Jesus. Rapaz, a gente só vê ele batendo contra Deus, falando de Deus.